A série Educação Financeira em Família foi criada para apoiar pais na construção de uma relação mais saudável com o dinheiro dentro de casa. Porque educação financeira não começa no banco, não começa na escola, ela começa em casa e passa pelas pequenas decisões do dia a dia. Na conversa, no limite, no exemplo. Esse conteúdo faz parte de uma série que não é sobre proibir, é sobre preparar. Preparar nossos filhos para o mundo real, para fazer escolhas, para lidar com limites, para não repetir lá na frente os mesmos erros que muitos de nós cometemos por falta de orientação. No episódio de hoje, a conversa é direta e necessária. Mesada funciona ou cria filhos mimados? Educação financeira em família. Não é sobre dizer não o tempo todo, é sobre ensinar o como. Se esse assunto faz sentido para você, aproveita para assistir também os outros episódios da série. Eles se complementam e fazem parte de uma construção contínua. Toda primeira segunda-feira do mês tem episódio novo por aqui, sempre com conversas práticas para ajudar famílias a se organizarem melhor e a formarem adultos mais conscientes. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está vivendo essa realidade em casa. Preparar nossos filhos para o mundo real é o nosso objetivo, porque a educação financeira começa na infância, começa dentro de casa e começa por você. A mesada cria filhos mimados? Essa é uma daquelas perguntas que muitos pais fazem em silêncio, daquelas que aparecem à noite quando a casa está quieta e a cabeça não para. Se isso já passou pela sua mente, respira. Você não está sozinho nessa dúvida. Tem pai que sente medo de estar criando um filho acomodado, que espera tudo pronto. Tem mãe que sente culpa quando não dá mesada, como se estivesse falhando em algo básico. E no meio disso tudo, tem famílias tentando acertar, sem nunca terem aprendido de verdade a lidar com dinheiro lá atrás. A maioria de nós cresceu sem conversa sobre dinheiro, sem orientação, sem exemplo claro. Então hoje, como pais, a gente tenta fazer o melhor possível, no instinto, no improviso, e muitas vezes com insegurança. Quando o assunto é mesada, é comum sentir medo de criar expectativas erradas, dúvidas sobre valor e frequência, insegurança se está educando ou mimando, preocupação com o julgamento de fora. Esses sentimentos são reais. E eles não te tornam um pai ou uma mãe despreparados. Eles mostram que você se importa. E é exatamente por isso que essa conversa é necessária. Porque a dúvida não é só se mesada cria filhos mimados. A dúvida real é como ensinar seu filho a lidar com dinheiro sem culpa, sem trauma. É isso que a gente vai conversar ao longo desse episódio. Reconhecer essa insegurança que muitos pais sentem é importante e tem um ponto central. O problema não é a mesada em si. A verdade é que a mesada, sozinha, não cria filhos mimados. O que costuma gerar confusão é colocar dinheiro na mão da criança sem conversa, sem regra clara e sem consequência quando esse dinheiro acaba rápido. Muitos pais cometem esse erro sem perceber. Entregam o dinheiro e seguem a rotina. Não falam sobre escolhas, não combinam limites. E quando o valor termina antes do tempo, resolvem a situação com mais dinheiro. Com o tempo, a criança não aprende a lidar com o que tem, não aprende a administrar o dinheiro. Ela aprende apenas que, se faltar, alguém resolve. O ponto principal não é se você dá ou não mesada. O que realmente faz diferença é como esse momento é usado dentro de casa. Mesada pode ser um espaço para ensinar escolhas, para mostrar que decidir é abrir mão. Isso sim desenvolve a responsabilidade e autonomia, aos poucos, sem pressão. Quando o dinheiro vem sem orientação, ele cria dependência. Quando vem acompanhado de diálogo, vira aprendizado. E aprendizado gera liberdade. A mesada é só uma ferramenta. O que transforma essa ferramenta em educação ou em problema é a forma como ela é usada no dia a dia. E aqui vai a parte mais importante. Se começou assim, isso pode ser ajustado, mesmo que nunca tenha falado sobre dinheiro antes. Educação financeira não é sobre perfeição, é sobre consciência. E sempre dá tempo de começar do jeito certo. Quando a mesada deixa de cumprir esse papel educativo, geralmente não é por falta de intenção. Na maioria das vezes é por falta de referência, de exemplo, de clareza sobre como conduzir esse momento. E aqui vale um convite sincero. Observe se alguma dessas situações acontece aí na sua casa. Tem dias em que a criança pede dinheiro, insiste, reclama, fecha a cara. E para evitar desgaste, você acaba cedendo. Naquele instante, o clima melhora.
Mas com o tempo, a mensagem que fica é outra. Insistir funciona. Em outros momentos, o dinheiro entra no lugar da conversa. Ao invés de falar sobre o que ela quer comprar, por que quer aquilo e se faz sentido naquele momento, o assunto é encerrado com uma nota na mão. Sem perceber, o dinheiro vira um atalho emocional. Também é comum acontecer o seguinte: o valor acaba antes do prazo combinado e a solução vem em forma de mais dinheiro. A intenção é ajudar. O efeito, porém, é tirar da criança a chance de aprender a lidar com limites e escolhas. Nada disso faz de você um pai ou uma mãe ruim. Esses comportamentos só mostram algo muito importante. O que falta não é amor, é ferramenta. E a melhor parte dessa conversa é essa: dá para mudar. Com pequenos ajustes na forma de entregar a mesada e principalmente na forma de conversar sobre dinheiro, tudo começa a se organizar, fica mais claro para você e muito mais educativo para seu filho. Após ajustar a forma como a mesada é conduzida dentro de casa, surge uma questão: qual é a real finalidade da mesada? Saiba que a mesada não é salário, não é prêmio automático e muito menos um direito garantido. Mesada é treino, é um espaço seguro, em pequena escala, onde seu filho começa a aprender lições que vão acompanhá-lo pela vida inteira. Ele aprende a fazer escolhas, percebe que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, entende que escolher uma coisa significa abrir mão de outra e que isso faz parte da vida. Nesse processo, a frustração aparece e isso não é algo negativo. Quando o dinheiro acaba e surge a vontade de comprar mais alguma coisa, ele aprende a esperar, a pensar diferente na próxima vez. Aos poucos, o planejamento entra em cena. A criança começa a refletir antes de gastar, entende que decisões de hoje impactam o amanhã e, com isso, a responsabilidade se forma. Quando ela percebe que suas escolhas têm consequências, boas ou ruins, nasce a autonomia de verdade. A verdade é que é muito melhor seu filho errar com um valor pequeno agora, em um ambiente seguro, do que enfrentar erros caros no futuro, sem preparo. Errar com pouco hoje ensina a ter controle, a ter noção de valor e saber fazer boas escolhas. E a mesada, quando bem usada, existe exatamente para isso: ensinar antes que a vida cobre. Quando entendemos que a mesada é um treino para a vida, fica mais fácil enxergar também o outro lado dessa história, o que ela não deve se tornar. Antes de pensar em como fazer dar certo, vale olhar para práticas que, sem intenção, acabam atrapalhando mais do que ajudam. Em muitas casas, a mesada perde o papel educativo exatamente por causa disso. Um erro comum é transformar a mesada em pagamento por obrigações básicas: arrumar o quarto, fazer a lição, cuidar da higiene. Isso faz parte da rotina, não é serviço prestado. Quando tudo vira troca, a criança aprende que só vale a pena fazer o certo se houver recompensa. Outro ponto que enfraquece o aprendizado é tratar a mesada como dinheiro sem fim. Se sempre que acaba o valor é reposto, o limite desaparece. E é justamente o limite que ensina a pensar antes de gastar, escolher melhor e planejar. Também acontece de o dinheiro ser usado para comprar paz, evitar birra, choro ou uma conversa difícil. A solução vira pagar para ter sossego. Sem perceber, a mensagem passada é perigosa. Emoção se resolve com dinheiro e isso não prepara para a vida real. Limites não são castigo, são preparação. Quando existe uma regra clara: acabou a mesada, só na próxima, você não está sendo duro. Está ensinando que o mundo tem ritmo, que os recursos são finitos e que planejamento é necessário. Seu filho pode se frustrar naquele momento, mas ele vai aprender, pode ter certeza disso. E esse aprendizado vale muito mais do que você talvez tenha noção. Quando a mesada é usada dessa forma, com regra, conversa e constância, algo importante começa a mudar dentro de casa. Educação financeira não tem a ver com proibir tudo ou viver em modo de economia forçada. Tem a ver com aprender a escolher com consciência. Quando uma criança passa a lidar com decisões simples, gastar agora com um doce ou guardar para algo maior, ela está, sem perceber, treinando para escolhas muito mais complexas no futuro. Estudos recentes mostram que a maioria das pessoas que enfrentam problemas financeiros na vida adulta nunca aprendeu, na infância, a lidar com limites e decisões ligadas ao dinheiro. Por outro lado, adultos financeiramente mais organizados
tem muito mais chances de ter vivido conversas sobre dinheiro dentro de casa, desde cedo. Ensinar sobre dinheiro é ensinar autonomia. Pensa no futuro do seu filho. Lá na frente, ele vai precisar decidir se parcela uma compra, se aceita um empréstimo, se troca um emprego seguro por outro que paga mais, mas traz incerteza. Se ele nunca treinou escolher entre uma coisa ou outra quando tinha 8 anos, como vai lidar com decisões desse tamanho lá na frente? A mesada não é sobre os 10 ou 50 reais, é sobre desenvolver a habilidade de decidir. E essa habilidade não nasce pronta. Ela é construída aos poucos, com você por perto, orientando, perguntando e acompanhando. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema silencioso no futuro e passa a ser uma ferramenta de escolha consciente. E é exatamente aí que a educação financeira cumpre o seu papel. Se esse assunto faz sentido para você, aproveita para assistir também os outros episódios da série. Eles se complementam e fazem parte de uma construção contínua. Toda primeira segunda-feira do mês tem episódio novo por aqui, sempre com conversas práticas para ajudar famílias a se organizarem melhor e a formarem adultos mais conscientes. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está vivendo essa realidade em casa. Preparar nossos filhos para o mundo real é o nosso objetivo, porque a educação financeira começa na infância, começa dentro de casa e começa por você.